Internacional marcou 3 horas e 15 minutos. O presidente Donald Trump exigiu no último sábado que os navios comerciais e militares dos Estados Unidos tenham trânsito livre pelos canais do Panamá e de Suez e pediu para o secretário de Estado dos Estados Unidos para ele trabalhar imediatamente nesse assunto. Há meses, o presidente americano tem manifestado a intenção de retomar o controle via interoceânica panamenha, mas agora também se voltou para o canal do Egito, canal de Suez, outra passagem marítima vital para o comércio global. Palavras de Trump na rede social dele. Os navios americanos, tanto militares quanto comerciais, devem poder transitar sem custos pelos canais do Panamá e de Suez. Essa é uma vontade econômica, militar, junta tudo isso com um poder inquestionável. Como é que a gente avalia isso, hein, Zaidan? Bom, a arrogância, o poder militar questionável. Agora, o Sisi, o general Sisi, não é o Nasser, né? Então não sei se ele vai responder com o princípio da soberania dirigindo sua resposta. Porque o Nasser, ele defendeu o canal, inclusive com armas nas mãos, né? Houve até uma força internacional de pacificação na região, inclusive com presença de soldados brasileiros, né? E muitos soldados brasileiros conheceram na época a pobreza que havia naquela região. E, inclusive, se politizaram depois desse período em que estiveram ali próximo ao Mar Vermelho, né? Agora, no caso do Canal do Panamá, era um projeto francês. A França, a empresa encarregada, abriu mão, disse que não tinha recursos. Imagina a dificuldade técnica e, portanto, a exigência financeira para construir aquele canal, ainda mais naquela época. A França desistiu e os Estados Unidos assumiram o projeto porque interessava para os Estados Unidos, né? Todas aquelas plantações de frutas estavam nas mãos de capital americano. Eram as chamadas repúblicas das bananas, né? E eles queriam, claro, uma maneira bem tranquila, fácil de passar do Atlântico para o Pacífico sem um custo extraordinário no transporte das mercadorias. Então havia o interesse dos Estados Unidos. E ficaram com o controle do canal. Isso é modificado por Jimmy Carter, que devolve o canal ao Panamá, mas com um período de 20 anos de transição. Isso foi em 79. Em 99, o canal é entregue para o Panamá. Portanto, o Estado, não foi o Jimmy Carter pessoalmente, foi um compromisso do Estado, dos Estados Unidos. O canal não é mais nosso, não está mais sob nosso comando, o canal é integralmente do Panamá, ele faz o que bem entender, que navios passarão, que navios não passarão, é um assunto do Panamá. Uma decisão sábia do Jimmy Carter e que foi realizada integralmente 20 anos depois. E agora o Trump fala como se nada disso fosse história, como se nada disso fosse considerável. Tudo pode ser apagado porque ele quer. Ele não quer mais navios chineses, ele quer que os navios americanos tenham o trânsito livre, não paguem coisa alguma. E imagine se você coloca o canal como de uso quase exclusivo de um país que não paga por ele, o Panamá vai à falência. O Panamá, sem a receita do canal, vai à falência. Então passariam navios de outros países. Mas hoje, a presença de navios chineses da China, ela controla 80% desse mercado. 80%. Tanto de navios contêineres, quanto de navios cargueiros para viagens longas, né? Então, para o Panamá seria um horror. Mas o presidente panamenho, que inicialmente reagiu com altivez, na semana seguinte já estava entregando os pontos, né? A bola foi cantada pelo Maduro, né, Zaidan? Foi cantada. O Maduro falou para o Breno Altman, jornalista brasileiro, falou, não, ele vai se acovardar, ele vai entregar o que o Trump pediu. No Egito,
É uma situação muito diferente, muito, muito diferente. Mas o Egito é aliadíssimo dos Estados Unidos, é o segundo país que mais recebe armas dos Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita, só atrás de Israel. E aí vem ali pau a pau Egito e Arábia Saudita. Mas o Sisi não é o Nasser, né, Ronald? Talvez a parada não seja tão simples assim ou tão subserviente assim, né? E só... Agora, sabe o porquê? São tantas falas colocadas impactantes que fazem a gente falar sobre isso, que viram destaque em toda a mídia, e depois elas desaparecem. Vamos ver qual é o passo adiante disso que foi dito. E foi passado adiante como tarefa pelo presidente dos Estados Unidos. Vamos ver quando é que ele volta a falar da Groenlândia, né? Verdade, do Canadá, né? Entre outras coisas. Agora, o Sisi, além de ele não ser o Nasser em temperamento, em visão, o Nasser era um difusor do pan-arabismo e tal, uma outra coisa. O Sisi foi colocado no poder, depois foi eleito, aliás, com aquelas eleições de 95% de voto. Mas ele chega ao poder num golpe de Estado, claramente apoiado pelo Obama contra o Mohamed Morsi, né, Ronald? Isso é mais uma das marcas, né, do governo Obama, né, Zaidan? Tem os inúmeros carimbos. Esse é um deles que envolve mais um país da África, né? Sim, e de resto é uma marca dos Estados Unidos, né? Acho que desde o final do século XIX, início do século XX, é uma marca que ela ignora se o presidente é democrata, é republicano, se é um falastrão, se é um altamente civilizado, como Obama, como Woodrow Wilson. Nada disso importa. O modo é um processo, de operar, né, da máquina, o modo de operar é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, é um processo. Já que o Zaidan falou dos navios chineses, teve uma declaração, e pela primeira vez ela foi dita, e que envolve os navios chineses, e a gente espera que envolva mesmo, né? Porque o governo chinês diz que a soja brasileira, isso foi pela primeira vez dito categoricamente, que a soja do Brasil pode substituir os grãos dos Estados Unidos no abastecimento do país. A declaração foi dada hoje por um funcionário da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, o Zhao Shenxin, que é vice-diretor dessa entidade, falando do fornecimento de grãos da China, não será impactada pela perda das importações dos Estados Unidos, e aí citou nominalmente a soja brasileira, viu, Zaidan? Pois de certa maneira é uma reafirmação de uma obviedade, né? Porque, claro, o Brasil é um país que pode suprir o mercado chinês com soja se a China tiver uma diminuição importante ou parar de comprar soja dos Estados Unidos. Se há um país que pode suprir, é o Brasil. A China sabe disso. Inclusive, antecipou muita compra no mês de março, já prevendo as estripulias do Trump. E agora isso deve ser tornado regra, né? A China deve passar a olhar prioritariamente para a soja produzida no Brasil. Tem a Argentina também, mas o país capaz de suprir o mercado chinês, se ele decide não comprar soja dos Estados Unidos, é o Brasil, sem dúvida.